É importante destacar, e essa parte será posteriormente tratada por meus colegas, que as legislações dos países latino-americanos são criadas a partir do direito que deve ser tutelado, sendo eles direitos difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos. Logo na introdução, a autora reitera que a existência de uma legislação de direitos coletivos criada a partir de direitos abstratamente envolvidos não irão atender às exigências do devido processo legal. Dessa forma, acabam se mostrando insuficientes para que haja tutela dos direitos da coletividade, reafirmando que deve se utilizar das peculiaridades de cada caso, sendo essa a proposta de Edilson Mitorelli. Isso será explicado de forma aprofundada no decorrer da análise do texto. Vale ressaltar que toda a exposição teórica utilizará de forma ilustrativa o conflito coletivo do desastre de Mariana, visto que esse episódio foi um dos maiores desastres ambientais do mundo. Passado a parte da introdução, irei falar agora sobre a classificação dos direitos coletivos. Na segunda metade do século XX, os autores começaram a perceber que a massificação das relações sociais, juntamente com os chamados direitos fundamentais de terceira geração, estariam trazendo um crescimento de situações jurídicas que a coletividade estaria envolvida. Como diz a própria autora, né, no texto, ela fala que, numa parte em que se acha envolvida uma coletividade mais ou menos ampla de pessoas. Sendo assim, foi definida a famosa classificação entre direitos difusos, direitos coletivos, em sentido estrito, e direitos individuais homogêneos. Os direitos difusos são aqueles transindividuais de natureza indivisível e que são titularizados por um grupo indeterminado de pessoas. Normalmente não têm vínculos entre si. Os direitos coletivos em sentido estrito são direitos transindividuais de natureza indivisível que são titularizados por um grupo de pessoas determináveis, que geralmente são ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Já os individuais homogêneos são uma ficção jurídica para possibilitar a tutela coletiva de direitos individuais com a dimensão coletiva. Para que possamos entender a diferença entre as espécies, acabei pesquisando e achando uma exemplificação muito boa do advogado Ugo Nigro Mazzilli. Ele diz o seguinte: se o que une os interessados determináveis é a mesma situação de fato, logo teremos interesses individuais homogêneos. Se o que une os interessados determináveis é a circunstância de compartilharem a mesma relação jurídica, aí teremos os interesses coletivos em sentido estrito. E por fim, se o que une os interessados indetermináveis é a mesma situação de fato, temos interesses difusos. Sendo assim, e aí finalizando, por fim, e como é tratado pela autora no seu texto, essa classificação ela tem uma relevância enorme, uma relevância histórica enorme, por proporcionar a divulgação dos direitos coletivos, e ainda ela diz no seu texto que a parte mais importante disso é porque ela leva à proteção expressa pelas legislações nacionais. Essa classificação é defendida por Barbosa Moreira, como é dito no texto, além de ter uma grande repercussão na doutrina latino-americana. De acordo com um código específico vigente no nosso país, a defesa coletiva será exercida quando se tratar de direitos difusos, direitos coletivos em sentido estrito e direitos individuais homogêneos, como bem abordado anteriormente. Portanto, nas legislações latino-americanas, a classificação desses direitos foi aceita pelos referidos ordenamentos jurídicos, seja em menor grau ou maior grau. Como no Chile, que o ordenamento jurídico chileno atuou da mesma forma, afirmando que a ação pode realizar ou a títulos individuais, ou a benefício de interesses coletivos, ou difusos dos consumidores. Já na Colômbia, o interesse coletivo em sentido estrito e os direitos difusos são englobados dentro de interesses coletivos, distinguindo-se ambos apenas dos direitos individuais homogêneos. No México, as ações são classificadas em ações difusas, que têm natureza indivisível e possuem titularidade de uma coletividade indeterminada. Também tem a ação coletiva em sentido estrito, que possui uma natureza também indivisível, porém com a titularidade de uma coletividade determinada. E, por fim, a ação individual homogênea, que, diferentemente das outras, possui uma natureza divisível.
O Código Geral de Processo Uruguaio utilizou o termo difuso tanto para falar sobre a legitimação para ações coletivas, quanto para tratar de coisa julgada, salientando também que os interesses coletivos em sentido estrito e os direitos difusos são identicamente aplicáveis a essa norma. No Código de Processo Civil peruano, o ordenamento veio a prever os interesses difusos, porém identificando os interesses coletivos em sentido estrito igualmente aos direitos difusos. Já, por fim, o Código Modelo de Processo Coletivo do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual prevê que a ação coletiva será exercida para a tutela de interesses ou de direitos difusos ou de direitos individuais homogêneos, também salientando que os coletivos em sentido estrito, de acordo com essa mesma doutrina, estão dentro de direitos difusos. A classificação desses direitos, como dito anteriormente, foi aceita pelo ordenamento jurídico latino-americano, porém as mesmas não são suficientes para a construção de um processo coletivo devido, pois deixa de lado umas características concretas do litígio coletivo. O tipo de direito abstratamente definido é insuficiente para uma tutela coletiva adequada, a exemplo do desastre de Mariana, ocorrido em Minas Gerais, que será abordado ao decorrer da apresentação. Acerca disso, apenas a classificação dos tipos acarretam em uma mesma categoria situações diferentes, assim sendo, igualando-as, tornando-as uma tutela coletiva inadequada. Como dois exemplos: 1. Vazamento de óleo em pequenas proporções no oceano. E 2. Construção de usina hidrelétrica. O vazamento de óleo em pequenas proporções no oceano não atinge diretamente alguma pessoa. Já a construção de usina hidrelétrica, além de impactar excessivamente o meio ambiente, acerca da fauna e da flora, também expulsa a população de comunidades vizinhas que residiam no local, dentre outras peculiaridades. Com isso, percebe-se que há peculiaridades concretas em cada caso, apesar das mesmas situações envolverem direitos pertencentes a uma coletividade. Com isso, a garantia do devido processo legal abrange um processo justo e adequado, atentando para as peculiaridades do caso concreto. Também valendo salientar que a tutela coletiva isso é mais presente, visto que o referido litígio pode se apresentar de diversas maneiras, ou seja, ela tem... Meu nome é Rafael Queiroz e agora eu vou focar em explicar o que foi o desastre de Mariana, conhecida por ter sido o maior desastre ambiental da história do Brasil. Sumariamente, foi o rompimento da barragem de Fundão, na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Barragem esta que era operada pela Samarco Mineração S.A. O desastre ocorreu em 5 de novembro de 2015, quando alterou completamente a realidade, não somente das pessoas, mas também de toda a natureza local. Foram dezenas de municípios de Minas Gerais e alguns do Espírito Santo afetados pelos milhões de metros cúbicos de lama através do Rio Doce. Este vazamento de lama causou a morte de 19 pessoas, além de mais de 300 famílias afetadas e cidades sem abastecimentos de água por dia. Naturalmente, a cidade mais atingida pelo desastre foi a própria cidade de Mariana, que teve um dano de infraestrutura de mais de 100 milhões de reais, e famílias que perderam suas casas e todos os seus bens materiais, apresentando inúmeras mudanças na natureza, como a destruição do córrego de Santarém, o soterramento do distrito de Bento Rodrigues, o assoreamento drástico dos rios Gualacho do Norte, Carmo e Rio Doce, e a elevação de concentração de metais totais e dissolvidos por toda a área afetada. Ademais, O tema a ser abordado ainda nesse trecho do vídeo é a regulamentação do processo coletivo e sua reconstrução, segundo Edilson Vitarelli, já que há uma diversidade de casos concretos para os quais não se pode adotar uma única metodologia processual, não dá para pôr tudo da mesma forma, no mesmo molde. E foi justamente pensando nesses elementos que Edilson Vitarelli chegou à conclusão de que alguns deles devem ser repensados,
como, por exemplo, o conceito de sociedade, já que o conceito clássico, o conceito mais arcaico, não consegue contemplar de forma completa os requisitos e especificidades de um litígio de difusão irradiada, já que nessa modalidade de litígio há uma variedade muito grande de realidades e construções sociais envolvidas. No caso do exemplo disponibilizado no Blackboard, que já tratei anteriormente há poucos instantes, é necessário identificar a multiplicidade e variedade de espécies de sociedades envolvidas para tratar do assunto da forma mais particular possível, ainda que estejamos falando de um processo coletivo. Com a finalidade de criar projetos para resolver os problemas que foram criados com essa tragédia. Foi criada a Fundação Renova para gerenciar os projetos de restauração. Ocorre que, previamente à apresentação do seu primeiro projeto urbano quanto ao novo distrito de Bento Rodrigues, a Fundação se reuniu com os antigos moradores da região para entender e discutir, em suma, três principais pontos. O que os moradores tinham e que querem continuar tendo, o que eles tinham e não querem mais ter, e o que eles não tinham e agora eles querem ter. No entanto, o Ministério Público Federal entrou com ação civil pública alegando que não houve efetiva participação da sociedade, o que violaria a lógica do processo coletivo. Dessa forma, ficou evidente a deficiência da legislação processual, visto que essa tragédia afetou não apenas os moradores da região, como também pessoas que dependiam da barragem, além da própria fauna e da flora do local, como foi dito outrora. Então, somente uma ação civil pública será suficiente para solucionar um caso de tamanha complexidade. Como que apenas uma ACP ela vai englobar todas as necessidades de diversos grupos diferentes que viviam naquele local? Como foi dito anteriormente, que existem indígenas diferentes morando por lá, que tinham muito significado para eles, aquela natureza. Você tinha pessoas que eram mais tradicionais, que também tinham esse mesmo sentimento pelaquela terra. Você tinha pessoas que estavam lá só por conta de questões econômicas. Você tem a questão do meio ambiente, você tem a questão que estavam lá só por conta você tem a questão da flora, da fauna, animais que estavam beirando a extinção, que viviam lá. Então você tem diversos problemas, então fica fica muito óbvio essa deficiência que a ACP ela traz para resolver casos de tanta complexidade. É necessário repensar o sistema da demanda coletiva, começando pela identificação da sociedade lesada. Em razão deste fato, o autor propõe um novo modelo de processo coletivo, pensado para se adequar aos casos concretos, com classificações dos litígios em categorias ordenadas de acordo aos aspectos do conflito. Vitorelli traz duas premissas teóricas para fundamentar a sua classificação. A primeira sugere que a titularidade dos direitos transindividuais variem em cada litígio e, portanto, só podem ser aferidas na análise do litígio. E a segunda, que os litígios coletivos devem ser analisados a partir dos critérios da conflituosidade e complexidade. É de extrema importância se atentar para a identificação dos titulares dos direitos violados em ações coletivas. Os estudiosos de tutela dos direitos coletivos não deram a devida atenção para quem realmente são os titulares destes direitos. Para deixar o processo simples, a doutrina fundamentada na legislação vigente traz o titular do direito como um conjunto de indivíduos referidos de forma abstrata e indeterminada, como grupo, sociedade ou coletividade. A análise do caso concreto mostra que os danos coletivos podem atingir em diferentes proporções e formas a diferentes parcelas da sociedade. A identificação dos grupos mais diretamente atingidos pela lesão coletiva somente pode ser feita a partir da ocorrência do evento danoso. Somente diante de uma lesão é que se poderia apontar o grupo envolvido que estaria diretamente interessado no litígio. No processo coletivo, onde existe o sistema da representação processual, em que um legitimado extraordinário representa os interesses dos grupos substituídos, é fundamental a correção dessa imprecisão na identificação dos atingidos, para saber se a condução do processo pelo legitimado está de acordo com os interesses dos grupos substituídos. Não sabendo com exatidão quem é o titular do direito, é difícil observar se a condução do processo está sendo realizada de maneira adequada.
Edilson Vitorelli propõe critérios para a classificação dos litígios coletivos. O primeiro é a complexidade, caracterizada pela quantidade de soluções possíveis em um litígio coletivo. É comum haver mais de uma maneira de resolver o litígio. Quanto mais possibilidades há de resolver o litígio, mais complexa será a causa. E a segunda é a conflituosidade, se dá pela diferença das posições dos integrantes da sociedade perante um litígio coletivo. Diante de um litígio coletivo, as pessoas podem possuir diferentes interesses em relação à condução e solução do processo. A conflituosidade tende a variar de acordo com o impacto que a lesão tem sobre os indivíduos. Quanto mais uniforme a lesão, mais uniformes serão as perspectivas em relação ao litígio. Da mesma forma que, se a lesão ocorre de forma diferente para cada grupo, haverá mais perspectivas divergentes com relação ao conflito. Essas diferentes perspectivas em relação ao litígio formam diferentes subgrupos na sociedade lesada, cada um com seus interesses em relação à demanda coletiva. No entanto, até mesmo dentro de um mesmo subgrupo pode haver um grau de conflituosidade em virtude da divergência entre seus membros. Observar como essa coletividade se apresenta no caso concreto é essencial para tutelar o direito coletivo e construção de um devido processo coletivo. Desse modo, quanto mais perspectiva e subgrupos divergentes houver sobre o conflito, maior será sua conflituosidade. Com base nesses critérios, Vitorelli propõe a classificação dos litígios coletivos em 3 tipos. O litígio de difusão global, que se configura quando a lesão não atinge de forma direta e específica nenhum dos membros do grupo. Um exemplo é um derramamento de petróleo no meio do oceano. Todos têm o direito a um ambiente equilibrado, mas o derramamento não atingirá especificamente um grupo de indivíduos mais do que outro. A lesão atinge de modo uniforme a sociedade. Assim, dificilmente haverá interesses divergentes em relação ao litígio. Nesse tipo de conflito, de acordo com os critérios de Vitorelli, há uma baixa conflituosidade e a complexidade tende a ser reduzida. O litígio de difusão local, por sua vez, atinge de modo específico um grupo de pessoas com grande coesão interna, como comunidades fechadas ou isoladas. Seus membros possuem uma identidade em comum, com fortes laços de afinidade social e perspectivas semelhantes em relação ao litígio. Exemplo é um desmatamento ilegal no território de determinado grupo indígena. Nesse caso, o dano coletivo atinge de modo especialmente grave o grupo indígena em relação ao restante da sociedade. Por essa razão, seus interesses ganham maior relevância e devem repercutir na condução e solução do processo. No entanto, mesmo nos litígios de difusão local, nos quais os grupos possuem alto grau de coesão interna, é possível haver dissenso entre os indivíduos que compõem a coletividade lesada. Por isso, a conflituosidade nesses litígios é média. A complexidade, por sua vez, varia de acordo com o impacto da lesão, a depender da quantidade de soluções possíveis para o conflito. Por fim, os litígios de difusão irradiada são litígios que envolvem múltiplas lesões em variadas formas e graus a grupos sociais distintos. Nesses casos, vários grupos serão atingidos pelo dano coletivo, em diferentes graus e modos. Por essa razão, a sociedade lesada é formada por grupos variados de distintos segmentos sociais, com diferentes perspectivas sobre o conflito. No exemplo de Mariana, diversos grupos foram lesionados pelo desastre, a exemplo dos moradores das 35 cidades atingidas. A recomposição dos danos ambientais e sociais causados atingirá de maneira diferente cada um desses grupos. Por isso, cada um deles possui diferentes perspectivas e interesses em relação à condução e solução do processo coletivo. Diferentemente do litígio de difusão global, aqui deve ser levado em conta que há lesões aos direitos de grupos em graus mais e menos intensos que outros. Também difere dos litígios de difusão local, pois não há uma identidade no grupo atingido. As perspectivas serão as mais variadas possíveis. Nesse sentido, os litígios de difusão irradiada possuem alta complexidade e conflituosidade. Meu nome é William e diante do conteúdo anteriormente abordado pelo meu colega de equipe, a informação que sucede a linha de raciocínio do autor e também a lógica estrutural da matéria é a classificação dos litígios. Um ponto particularmente importante, já que é a partir dele que se pode ditar sobre qual ótica deve ser enxergado um litígio. Sendo assim, Edilson Vitorelli elenca em sua obra 3 pontos. O primeiro deles é o de difusão global, que é aquele em que a lesão ou ameaça de lesão não atinge diretamente os interesses de uma pessoa específica. Portanto, o grau de conflituosidade é baixo, já que não há uma lesão pessoal, e sim algo coletivo.
O que nos leva ao segundo ponto, que são os litígios coletivos de difusão global, que são aqueles em que a lesão ou a ameaça de lesão atinge diretamente grupos de indivíduos que compartilham de uma identidade própria, algo comum entre eles, ou uma mesma perspectiva social. Por exemplo, comunidades tradicionais, como de índios e quilombolas, minorias e trabalhadores. Neste caso, Edilson Vitorelli destaca que o grau de conflituosidade é médio. E por fim, para fechar o arco ao arco dos tipos de litígios coletivos, temos a irradiação, ou melhor, a difusão irradiada, que é aquela em que a lesão ou ameaça de lesão atinge diretamente interesses de diversas pessoas ou segmentos sociais, mas essas pessoas não compõem uma comunidade, não têm a mesma perspectiva social ou não serão atingidas na mesma medida pelo fim do litígio. O que faz com que as visões acerca do resultado que é desejado sejam diferentes, até mesmo opostas, sendo o grau de complexibilidade alto. Com base no texto-fonte disponibilizado pela professora, o tipo de litígio que caracteriza os embates judiciais no que se refere ao desastre de Mariana é o de difusão irradiada, já que os grupos são afetados de maneiras diferentes entre si. Como, por exemplo, nós temos grupos de pescadores que no seu litígio irão buscar um ressarcimento pelo tempo que não poderão, por exemplo, pescar, já que houve contaminação dos rios. Temos também o grupo de moradores que perderam sua casa, e temos também grupo de detentores de pousada, por exemplo, que residiam e que possuíam comércio naquele local e que foram afetados. É notório nesse caso, é muito nítido, que há sim espaço para um processo coletivo, porém visto de óticas diferentes, com propósitos diferentes, o que caracteriza nitidamente uma irradiação ou uma difusão. O tema a ser abordado ainda nesse trecho do vídeo é a regulamentação do processo coletivo e sua reconstrução, segundo Edilson Vitarelli, já que há uma diversidade de casos concretos para os quais não se pode adotar uma única metodologia processual, não dá para pôr tudo da mesma forma, no mesmo molde. E foi justamente pensando nesses elementos que Edilson Vitarelli chegou à conclusão de que alguns deles devem ser repensados, como, por exemplo, o conceito de sociedade, já que o conceito clássico, o conceito mais arcaico, não consegue contemplar de forma completa os requisitos e especificidades de um litígio de difusão irradiada, já que nessa modalidade de litígio há uma variedade muito grande de realidades e construções sociais envolvidas. No caso do exemplo disponibilizado no Blackboard, e que já tratei anteriormente há poucos instantes, é necessário identificar a multiplicidade e variedade de espécies de sociedades envolvidas para tratar do assunto da forma mais particular possível, ainda que estejamos falando de um processo coletivo. Então, eu vou começar falando sobre o dogma da indivisibilidade, que está no 5.1.2, onde esse dogma, né, se baseia na premissa de que os direitos coletivos são indivisíveis, inseparáveis, por pertencerem à sociedade como um todo. E no texto, a Catarina tenta trazer a ideia contrária, né, de que, na verdade, num mesmo local, como, por exemplo, no desastre de Mariana, podem ter diversos interesses, entendeu? Tipo, grupos que foram mais afetados e que estão pleiteando uma mesma coisa, necessitam de um mesmo suporte, uma indenização de alguma coisa, mas também vão ter pessoas desse mesmo círculo que talvez foram menos afetadas ou o interesse seja outro. E ela até cita um exemplo de uma cidade vizinha que foi afetada também, né? E que eles foram afetados no abastecimento. Então, a gente vê que seriam pessoas que fariam parte do mesmo processo, mas que de longe não têm os mesmos interesses, né? Com pessoas que perderam tudo dentro de casa. E aí, passando para o próximo ponto,
ela fala também da habilidade do conflito, que no caso é um aspecto a ser repensado para obter uma adequada regulamentação do processo coletivo, né? E que é necessário ter em mente que esses conflitos, como o de Mariana, né? Eles estão sempre se mutando, são sempre mutáveis. Por quê? Porque ela cita que, diferentemente de um processo de uma pessoa só, por exemplo, um processo de fatos pretéritos, assim, onde eu já sei o que aconteceu, já sei o que eu quero e tal, no processo coletivo, muitas vezes em desastres como o de Mariana, os efeitos vão se prolongando, tipo, muito ao longo do tempo, assim, tipo, depois o processo já iniciou e os efeitos ainda estão acontecendo, então é muito mais difícil de você saber até onde vai, até o que vai causar ali, né, os efeitos. E aí é necessário que tenha esse olhar para as regras, né, processuais, que tenha esse olhar de que os fatos podem mudar, de que os pedidos, enfim, de que a situação ali não vai continuar a mesma, né? Que esse conflito vai estar sempre se mutando, porque novas coisas vão surgindo, né? No início era só aquelas pessoas que perderam as casas e tal, e depois a gente viu que até hoje ainda tem vários efeitos. É necessário que tenha esse olhar para as regras, né, processuais, que tenha esse olhar de que os fatos podem mudar, de que os pedidos, enfim, de que a situação ali não vai continuar a mesma, né? Que esse conflito vai estar sempre se mutando, porque novas coisas vão surgindo, né? No início era só aquelas pessoas que perderam as casas e tal, e depois a gente viu que até hoje ainda tem vários efeitos, né? Tipo, a mata ali na região e várias outras coisas para outras pessoas que inclusive nem moram ali perto. E aí ela continua falando agora no 5.2, ela fala da repercussão, né, da proposta dos institutos no processo coletivo. Meio que na comunicação, né, para poder esses grupos conversarem. E principalmente esse grupo mais afetado, é importante esse contato com o legitimado para poder explicar, demonstrar para ele realmente de que forma foram afetados, até que ponto eles foram afetados, né? Como nós vimos, o processo ele está sempre mutando, né? Mudando assim, e que aí nós precisamos tomar uma série de medidas, digamos assim, para tornar esse processo mais eficaz, né, para todo mundo. E aí ela traz também a ideia da atuação adequada do legitimado que conduz o processo. E aí ela fala de que essa pessoa que é legitimada, ela tem que ouvir, né, as pessoas ali que estão pleiteando a indenização, sempre buscando ficar atento mesmo ao pedido dessas pessoas, né, desses grupos e subgrupos aí dos autores do processo das vítimas do desastre, e também, claro, tomando cuidado para não acabar suprimindo, buscando tanto atender diversas pessoas e acabar suprimindo o desejo da maioria por um grupo menor que talvez tenha sido menos afetado, esteja querendo um pedido bem diferente dos mais afetados e coisas assim. Então tem que buscar, né, atender todo mundo, mas ao mesmo tempo é importante se manter meio que na comunicação, né, para poder esses grupos conversarem. E principalmente esse grupo mais afetado, é importante esse contato com o legitimado para poder explicar, demonstrar para ele realmente de que forma foram afetados, até que ponto eles foram afetados, né? Bom dia, meu nome é Otmar Sankoff, eu vou falar brevemente sobre plurirepresentatividade e policentrismo a partir da perspectiva dos autores. Dessa forma, iniciando o tema em plurirepresentatividade, nós podemos falar sobre a representação unitária, que é bem comum nos processos,
e se dá quando observamos apenas um representante em juízo para cada uma das partes, de sorte que os mesmos são incumbidos de conduzir os otorgantes aos seus respectivos interesses e desejos. Não obstante, em conflitos como o desastre de Mariana, a sociedade lesada denota uma coletividade muito plural e muito complexa. É um espectro que não pode limitar-se simplesmente a um autor ou a um réu, uma vez que existem diversos grupos e subgrupos com interesses antagônicos e conflitantes. Em suma, realizar todas as diligências necessárias para uma prestação devida, que unitariamente é atividade difícil e também pode apresentar alguns vícios como concordância e preferência do legitimado sobre o interesse de um determinado grupo em detrimento de outro. Logo, é muito mais coerente a aceitação de uma representação pluralizada, ainda que em agrupamentos de certos segmentos da sociedade afetada, estes fossem representados por um mesmo ente. Obviamente que com afinidade de interesses há certo litígio. Contudo, sem jamais deixar de lado a plurirepresentatividade em conflitos mais complexos, a qual pode proporcionar, em casos mais específicos que requerem um estudo pormenorizado, um representante apto a propiciá-los. Sobre o caso de Mariana, é possível verificar que o dano causado pela barragem de Fundão atingiu em diferentes níveis, a exemplo de índios, pescadores, comunidades ribeirinhas, trabalhadores da mineradora, moradores das cidades atingidas, entre outros. É difícil conceber que um só representante conseguirá localizar os diversos interesses envolvidos de maneira adequada. Desse modo, a plurirepresentatividade se mostra a técnica mais apta para tutelar o interesse de todos os envolvidos. Outro instituto processual a ser analisado é a polarização dos processos em somente dois núcleos, autor e réu. Normalmente, o processo civil individual é formado por dois polos que discutem entre si com interesses antagônicos. É a satisfação da pretensão de um que se opõe à pretensão do outro polo. Todavia, o processo coletivo possui uma face muito mais complexa, como amplamente já mencionado aqui. É um litígio coletivo de difusão irradiada e tende a ter diversos interesses em discussão. Outro critério também interessante para observarmos quanto a essa questão, a esse crime do rompimento da barragem de Mariana, é quanto aos critérios de competência, certo? A competência, essa aqui prevista em lei, delimitada em ato normativo, se traduz na limitação em que o órgão jurisdicional irá exercer a sua jurisdição no caso específico, seja ele qual for um órgão colegiado, uma corte colegiada, ou também um juízo singular de primeiro grau, certo? Quando falamos de competência, se faz imperioso ressaltar um dos primeiros doutrinadores a delimitar e tecer suas teorias quanto a esse ponto. Neste diapasão, podemos citar o Giuseppe Sciovenda, no século XIX, em que delimitou que a competência nos processos cíveis elas deveriam ser cindidas e orientadas através de certos critérios. Dentre eles, podemos citar o critério objetivo, em que ele dizia que a competência, no caso específico, deveria reger-se através da análise do próprio objeto que norteia a lide, com também a questão da funcionalidade, em que nesta ela delimitaria se o órgão julgador seria a própria corte colegiada ou se seria um juiz singular, e quanto também é o critério da territorialidade. Essa aqui rege até hoje, como via de regra, né, ressalva as exceções, como a orientadora da competência nas áreas cíveis, em que delimita que o foro de competência de tal demanda será no domicílio das partes, certo? No outro giro, quando falamos de crime ambiental, ressaltamos também a incidência da atuação do Código de Processo Penal, em que delimita no artigo 70 a previsão legal de que a competência será em decorrência onde consumou-se o ato, onde consumou-se o crime, ok? Entretanto, quer dizer, já onde consumou-se o crime, valendo-se também da teoria do resultado, né? Entretanto, com texto no direito, em que o critério de uma norma especial, ela regula o fato ante a norma geral. Nesse caso em específico, como o crime ambiental atinge toda uma coletividade de direitos difusos, certo? Tem-se também aqui vigora a lei em sentido especial, a Lei de Ação Civil Pública de 85, certo?
essa que disserta em seu artigo 2º que a competência que irá reger o foro do processo será no caso onde também houve o dano, certo? Onde consumou-se o ato. Também respaldado na teoria do resultado, né? Neste diapasão, respaldado pela própria complexidade do fato, né, da ação criminosa, e pela também diversidade de direitos coletivos e difusos atingidos, o STJ, né, a nossa Corte Superior Cidadã, entendeu que a competência para julgamento e apreciação desse caso recairia sobre a Justiça Federal de Belo Horizonte, certo? A capital do estado, onde houve a maior devastação em decorrência do crime, certo? Outro elemento também, parte do processo, que foi o palco de diversas árduas críticas por parte da doutrina, foi quanto ao direito de autocomposição e autorregulamento das partes, né? Em que ali haveria assim a ressalva de uma liberdade para as partes transigirem e até mesmo acordarem quanto ao processo. Entretanto, por tratar de um processo de extrema cautela, por abranger uma magnitude imensa de direitos, tanto os ambientais quanto os coletivos e difusos, há também de 600 ressalvas a serem seguidas. Ao passo que a doutrina, a boa parte majoritária da doutrina, entende que caso houvesse ali um autorregramento das partes, né, uma autocomposição, deveria ser através da transação, de modo que, ainda assim, tivesse sido observados critérios objetivos e subjetivos, dentre eles a própria participação do parquete, certo? E também seu viés acerca da transação, e também deveria ali estar presente a satisfação de todos os direitos coletivos tutelados, certo? Entretanto, partindo desse pressuposto, tem-se que, se você cercear o próprio direito de autorregulamento, seria como você infringir um dos principais direitos tutelados também nas ações de processo coletivo.